Estamos obcecadas hoje pelo universo fantástico, por assombrações, por lendas, por que não? Tudo principalmente isso. por lendas, porque ele é o lenda. Ele é o lenda. Daniel Pires está aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas antes a gente tem que mostrar pra vocês a nossa casinha nova, que eu acho que vocês já perceberam. Pois é, muita coisa mudou, mas o coração tá aqui agora. Grito 33, uma produtora que pode viabilizar o seu audiovisual dentro do sonho que você tem aí. Aqui a gente tá fazendo um podcast, mas de repente, pra você pode ser o quê? Um documentário? Eu não sei. Pode ser um clipe. Pode ser. Pode ser, sei lá, um filme, porque não? Um programa de televisão. Um programa de TV, sim. Grito 33 faz tudo pra você, meu amor. A melhor equipe, os melhores equipamentos, uma luz belíssima. Você acha que essa pele é o quê? É água e botox? É luz, meu amor, tá? Grito 33 tá com a gente e a gente só agradece do fundo da alma, porque... realmente. Tem sido uma experiência maravilhosa. Com Vocês certeza. vão conferir a qualidade de imagem e é o que pode acrescentar também no seu audiovisual. Pega as informações aí no QR Code, viabilize o seu projeto. Não deixa de orçar. É importante. Às vezes você sonha, acha que é impossível. E o Ed pode tornar isso real, Pode né? agilizar o seu BO. É isso mesmo, dona Daniela. Pois E temos também o nosso apoio de sempre. Desde que a gente nem existia, Degas Pompeia já estava nos alimentando. Sim. Alimentando apoiando sonhos esse programa. e alimentando estômagos. Exatamente. O Degas Pompeia, que tem o melhor filé parmegiana da cidade de São Paulo, é gratinado em forno a lenha, um pequeno pedaço do céu Que na delícia. terra para você comer, porque está aberto todos os dias, das 11h30 às 11h30. Então é fome de manhã, é fome à tarde, é fome à noite. Quando tem quiser. parmegiana, tem outros pratos deliciosos também, você pode escolher. É que a gente gosta muito do parmegiana. Somos cadelinha de parmegiana e é sempre importante lembrar que se você vai comprar pelo aplicativo, eles estão no iFood e Isso. exclusivamente no iFood. Não adianta pedir em outro e depois falar, não é aquelas coisas, amor, você tá pedindo errado. Tá pedindo errado, não vem reclamar pra mim que eu vou te chamar de burro. Porque a gente tá falando pra você que o Degas Pompeia só tem no iFood ou pelos telefones próprios. São 3 telefones que você pode ligar lá, falar com a galera e pedir o seu almoço, o seu jantar, o seu café da tarde, porque não um pudim com notas de laranja. Sempre. A nossa sobremesa preferida, você já sabe. Degaspompeia.com.br, @Degaspompeia no Instagram. Recados dados. Exato. Agora, meus amores, este homem está aqui com a gente. A gente demorou 18 anos para marcar com ele, porque a agenda dessa criatura é um negócio que uma hora ele tá em São Paulo, outra hora ele tá em Paranapiacaba, outra hora ele tá em cima de um cavalo, cavalgando num mato sobrenatural, uma coisa impressionante, tá entrevistando pessoas, tá fazendo Ouija. Eu não sei mais o que este amor de minha vida tá fazendo. Daniel Pires aqui com a gente hoje. Gente! É uma cabra, ó. Vai. Eu amei a cabra. Emília Pérez. Ele se apossou da Emília Pérez, eu isso. amei, Emília. Gente, eu vou comprar uma dessa pra ficar lá toda hora. Que, às vezes vai uns convidados lá no podcast que eles começam a falar umas polêmicas. Ai, tem que fazer uma entrega pra Baal. Aí eu vou Ela sinaliza, ela vai sinalizando os momentos. Maravilhoso. Meninas, obrigado pelo convite. Dani, maravilhosa. Paulinha. Ai, gente, faz tempo que eu tô pra vir aqui. Mas assim, é o que você falou, menina. Não... A gente entra... A nossa vida do audiovisual é uma loucura, né? A gente entra numa agenda que vai gravando. Você vai dormir gravando. Você acorda gravando, vai cagar gravando. Então não tenho tempo. Mas pra vocês eu tenho tempo, estou aqui. Ele arrumou um tempinho, ele está aqui com a gente. Mas eu acho que era legal lembrar que você e o Dani já tiveram um projeto juntos. Sim. Fomos casados, só pra separação de bens, Só assim. é o casamento de fachada. De que a gente fachada. faz. Então eu Entendi. queria aparecer nas pessoas assim, ó. Ficava eu e a Dani nos eventos assim, ó. Só dando tchauzinho. Na verdade, eu tive um programa na 89, chamado 89 Freak Show, que era um programa sobre o universo fantástico. E aí, durante, enfim, 2 anos, né, Dani? A gente fez o programa junto, ele apresentava junto comigo. E foi nessa imersão, foi antes da pandemia, evidentemente, que eu conheci bastante o Daniel Pires, acompanhei a evolução dele, de um cara que fazia um podcast ali, fazia umas matérias e tal, e de repente virou um nome do terror no Brasil. Pilar, né? Um O negócio. verdadeiro pilar, Dani. Todo mundo que veio aqui falou, tá faltando o Daniel I, tá faltando... A gente sabe, a gente tá tentando, uma hora ele vai estar aqui. O pessoal briga comigo também. Ele fala, você não vai trazer tal pessoa? Eu falo, gente, a agenda da pessoa que não permite. Uma loucura, né? E eu tenho uma coisa com meus seguidores que eu falo assim, ó.
é o já chamei. Quando eu falo já chamei, é um código, eu já combinei com eles. Que é o quê? Ou a pessoa não quer, ou a pessoa nem respondeu, ou a pessoa não tá com tempo. Então, quando eu falo já chamei, é que tá uma dessas coisas, entendeu? Entendi. Assim, a pessoa não quer, porque tem gente que realmente não quer. Eu, por exemplo, quando eu não quero ir em podcast, das vezes eu falo pra minha equipe, agora tem equipe. Uma bicha, Tá muito fino, bicha pelo amor de chata. Deus. Eu falo, fala que eu não tenho interesse, porque a pessoa não fica pedindo mais. Quando eu não consigo, eu falo, vamos marcar, que foi o que aconteceu aqui. Sim. E teve um convidado que a gente fez o convite e falou assim, ele já tá com a agenda fechada pra 2026 e 2027 inteira. Eu, viado. Mentira! 2027. Pra cima de mim. Pra cima de mim, meu amor. Entendeu? Então aí a gente para de convidar. Então eu agradeço, falo. Então é isso, o público às vezes quer que a gente traga, mas né, não sabe que esse mundo é um mundo ali de agendas e complicações, né? E o Daniel, gente, ele começou com umas... Quer dizer, ele vai contar pra gente isso, mas ele fazia muitas lives no TikTok, no YouTube, enfim... Com jogos que a gente jogava quando era criança. Jogo do copo, né? Uma coisa Jogo que, do copo. Eu nunca tive coragem. Agora, traz um copo. Pá! Pelo amor de Deus. Jamais. Eu sou a mais... Você cagou nessas Sou. coisas? Eu sou. E eu me informo a respeito. Isso que é o pior. Então, eu fico muito ressabiada. Entendi. Eu fui na... É verdade. Eu falo que é o Daniel do Antigo Testamento. Quando eu comecei, era pra jogar pra ver se rola alguma coisa. E aí falam que quando você joga pra rolar alguma coisa, nunca rola, né? Tá. E aí eu queria que acontecesse. Eu tava pronto com o story aberto pra gravar. Mas o espírito falava não. Hoje não. Já aconteceu com outras pessoas. A gente já jogou junto, né, Dani? Jogamos Ouija juntos. mentira, uma vez. gente. Vocês Fizemos são isso. loucos. A Dani começou com uma voz Cara... grossa, assim, mentira. Não foi isso que aconteceu, mas foi um negócio interessante. É verdade. Porque, assim, pra quem não Interessante. conhece, eu vou entregar aqui os bastidores. Vai. O Daniel, ele mora em Santo André. Isso. E a casa dele hoje é um cenário. O Isso. cenário que ele grava, os curtas dele, que ele grava o podcast, as entrevistas, é a casa dele. Ele Isso. mora ali. Tem caixão. Tem lá. caixão, tem tudo, é uma loucura. E eu peguei essa fase do Dani montando esse cenário, né? E aí a gente resolveu fazer uma live de Ouija. Noitão de Ouija. Um noitão. Meu Deus E a gente do falou, céu. vamos jogar isso daqui. Ah. E eu, amiga, você sabe, eu não acredito em nada. Eu falei, imagina, eu vou jogar esse negócio. Mas eu também. Mas eu fui. E você sabe que, assim, eu não sei se foi uma coisa, Uma indução. uma indução ou não. Fato é que eu senti um peso. E foi embora. Assim, ó. Não, e eu fiquei assim, ó, eu não tinha vontade de Para, falar. gente. Juro por Deus. Para. Não é Eu possível. tô falando, agora eu tô sendo Você sincera. não me contou isso? Nunca te contei essa história é ótima. Eu não tinha vontade de falar. Eu não tinha vontade de interagir. Foi embora. Nada, eu só fiquei com a mão aqui abaixada. E todo mundo acontecendo, perguntando um milhão de coisas. E eu com a mão aqui, só seguindo ali o cursor e tal, vendo o que estava acontecendo. E realmente eu senti uma energia em cima de mim. Agora, o que é isso, gente? A gente não eu sabe. não sei. O que, Não, a e, gente eu, sabe. e eu conheço a Dani e eu ficava, para, viado, mentira. E ela não voltava, ela ficou aqui, ó. Eu fiquei ali, fiquei E aí ali. era um noitão de Ouija, era tudo um negócio propício, assim, Paula, porque a gente marcou meia-noite, Tá. e aí foi o Spook House, a Dani. Então, quer dizer, ao invés da gente se juntar pra ver um filme, Uma coisa pra alegre. fazer uma orgia, não, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um Ouija numa sexta-feira 13, era um Era bang todo um assim. combinado. Era um combinado assim. E a Dani sempre também falou, não, vamos lá. E aí, o que eu percebo nesses jogos é que ele traz algo pra nós mesmo sem acreditar. Então, porque tem toda a nossa questão, a gente mexe com a infância, de que a gente ouviu esse jogo da infância, eu ouvi o jogo do copo, ouvi o Ouija. E o que acontece, pelo menos das vezes que eu joguei, o que aconteceu comigo, nada, mas aconteceu com outras pessoas que me afetou. Eu sempre conto uma história que uma vez eu fazia o Ouija Experience, que eu levava o tabuleiro pros lugares, tipo aqui, eu trazia aqui e falava, Pelo vamos amor jogar. de Deus. E aí deixava o obsessor nesse estúdio. Ia embora Aí e vocês começa a ficavam piscar lidando. luz, essas coisas assim. O pessoal pensa que é efeito especial. E aí eu me lembro uma vez que eu levei na Horror Expo, na primeira que teve em Eu 2019. Você lembra, né, amiga? Que você até deu uma palestra lá no stand. E aí eu levei, e aí eu ficava no microfone aqui, eu falava, quem quer jogar? Público. E a galera, eu não deixava a menor de idade jogar e tal. Joguei algumas vezes, não deu nada. Só que em um momento veio um senhorzinho assim, baixinho, bem carequinha, assim, né? Com cabelinho assim, carequinha, barriguinha, tipo o senhorzinho do bar, assim, né? E aí ele
eu quero jogar. Eu falei, senhorzinho do bar, seu Zé do bar, vem Seu jogar. Zé. Aí Seu colocou Zé a da mão, quitanda. o seu Zé da quitanda, vem jogar. Aí ele pôs a mão, ficou quietinho, prestando atenção, tava com a esposa dele do lado e mais outras pessoas, umas 5 pessoas jogando. Eu não jogava para as pessoas não pensarem que eu tava induzindo Sim. o negócio. Eu mexendo o cursor. E era o Ouija, né? O Ouija, ele é o nosso o jogo do copo norte-americano. Porque o jogo do copo você bota um copo com as letras, o Ouija você tem um tabuleiro com o cursor ali que vai mexendo. Também tem as letras, os numerais. Americano sempre, né, capitalizando sempre. em Não, cima. e isso foi capitalizado. Isso foi. Depois teve um recall, porque tava dando pau na galera. O Exorcista começa com o Ouija, a gente já fala disso. E aí, esse cara jogando e ele prestando atenção. E aí eu falava, gente, não vou jogar, joguem vocês. Então tava um monte de gente jogando Ouija. E aí o negócio começa a andar. E aí eu falei, gente, todo mundo tem que perguntar, é uma das regras de Ouija, todo na mesa tem que participar. E aí, como é a primeira letra do seu nome? Aí ia pra uma letra. Você morreu faz quanto tempo? Aí formava nos números, 1900, esse daí morreu em 1996, se eu não me engano. Recente até. É, recente. Aí esse senhorzinho começou, qual é a primeira letra do seu nome? Aí ele... Tá, você morreu entre tal lugar e tal lugar? Que isso? E eu assim, ó, Ué, senhor? Tá, eu lembro, não sei se ele falou Sapopemba, alguma coisa. Nossa mas senhora, foi São Paulo. específico. Foi muito Paulo. específico. Tinha Foi São dois Paulo. bairros. Aí Tinha dois bairros. você morreu no tal lugar e tal lugar? Eu sabia. Aí eu comecei, sabia o quê? O senhorzinho, né, o seu Zé da quitanda. Que você sabia o quê? Ele, você morreu de tiro? Que isso? Sim. Aí ele, eu sabia. Aí eu falei, calma, gente. Outras pessoas perguntem, por favor. Ele, não. Qual que é a primeira letra do meu nome? Aí foi pra uma letra, ele, é você mesmo. Eu sabia. Aí eu assim, bom, vamos encerrar. Vamos pro break comercial. Não. Você tem raiva de quem te matou? Você sabe que eu te matei porque você tava na vida errada, né? Gente do céu, uma não confissão. acredito. Aí eu assim, O cara... Senhor. bom, vamos encerrar, gente. Vamos encerrar, porque... Deus. E aí foi encerrando, e ele começou a ficar incomodado. Aí eu sei quem que é esse cara, ele tava na vida errada, era traficante não sei de qual comunidade, que não sei o quê. Não é amor, aí a esposa, é verdade. Aí ele, quando você comprou esse negócio aí? Onde você comprou esse tabuleiro aí? Aí eu falei assim, não, eu mandei fazer, a gente tem que mandar fazer. Eu vou mandar fazer, me passa um número que eu vou mandar fazer. Aí eu falei, mas por que você tá tão interessado? Quem que era? Não, é porque esse cara, eu sei que foi eu que matei, e ele tá aparecendo pra mim. Aí... Aí a sala esvaziou. Não, tava aí todo mundo assim, ó. Fecharam a feira, fomos embora pra casa. Acabou. Deus Fizemos do uma oração céu. em nome de... Aí ele pegou e falou assim, peraí. Aí ele pegou uma bolsa e enfiou a mão na bolsa. Aí eu falei, puta. Aí ele falou, eu sou policial, peraí. Enfiou a mão na bolsa. Foi o que eu pensei. Eu enfiei a mão junto, eu falei, não, agora você tem que... Eu que abri o portal aqui, aí eu enfiei a mão junto com ele. Falei, não, deixa que eu te ajudo. Ele tirou um RG, falou, aqui ó o meu RG. Ele acertou meu nome. Ele tá aparecendo pra mim. Apareceu ontem tava tomando banho, ele apareceu no banheiro do espelho, que não sei o quê. E eu... Então, quer dizer, eu fiz exatamente essa cara. Coisas, Bom, vamos aos comerciais e a gente volta já. Foi exatamente isso. Dani, não Que acredito. situação. Então, quer dizer, você não sabe o que as pessoas estão passando pra jogar um Ouija. Então, por isso que eu dei uma parada. Agora eu parei, me converti ao evangelho. Mas eu não jogo mais agora. Eu parei porque eu acho que mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente ia blindado. Você foi blindada, mas algo te pegou, né? Sim, então, imagina quem vai com uma culpa. Quem vai... Uma vez uma mãe me mandou assim, ai, Daniel, eu queria conversar com meu filho que faleceu. Aí eu falei, não, eu já tô mexendo numa área que pra mim era ficção. Pra mim era entretenimento. Porque, é gostoso você imaginar que vai jogar o Ouija. É filme de terror, né? Sim. Adolescentes que vão jogar o Ouija dão errado. E tem que dar errado pra ficar legal o filme. E eu fazia isso nas minhas redes. Só que quando eu percebi que as pessoas levam muito a sério essas coisas... Aí eu falei, não, vamos parar, vamos mudar o foco, vamos fazer um podcast agora, vamos parar de... Mas, na verdade, eu parei de fazer todos os jogos, porque todos eu já fiz. Então, eu fiz Loira do Banheiro, eu fiz Ouija, eu fiz Jogo do Copo, eu fiz... E pra mim era ficção, sempre foi. Pra mim era entretenimento. Eu terminava, eu encerrava o jogo e aí acabou. Uma vez eu fui numa escola, olha eu, né? Um amigo meu chamou, ele era professor, falou, vem falar do seu canal pra galera que eles adoram terror. Era Halloween, eu levei o tabuleiro, eles quiseram jogar, eu deixei eles jogando. Gente, o tabuleiro não começou a rodar e eu tenho vídeo disso.
O tabuleiro Você rodou. tem vídeo Tem o disso. vídeo. Aí eles, a criançada, Aí depois um menino começou a me mandar, Daniel, pelo amor de Deus, tô vendo coisa em casa, não sei o quê. Eu falei, Daniel, não mexe mais com isso. Paremos. Gente, que loucura. Então, quer dizer, o E a Ija loira tem do banheiro? Deu tem- um... Apareceu? Loira de banheiro. Loira do Loiras de banheiro. banheiro em geral. Loira do banheiro é nossa, né? Ela. é. Gente, vai. Só posso falar que vai sair meu livro? Aquele que já Claro falou, que né? pode. Vem meu livro aí em setembro, hein? E a loira do banheiro. Olha, todas as mídias. Vou lançar um livro em setembro. Uma editora Universo dos Livros entrou em contato comigo. Vai ser lançado na Bienal. Vai ter show de Britney, amiga. Você vai ter. Gente. Eu vou dançar Britney na Bienal do livro vestido de Michael Myers. No final, vou jogar meu livro assim, ó. Mas o que vai Pra ser esse vocês. livro? Vão ser histórias? Tem o título provisório de Brasil Assombrado. E vão ser lendas de todos os estados do Brasil. Então, vão ser 26 lendas, né? Não lembro, não sou bom de geografia. 26 estados. 26 lendas, uma de cada estado. E a de São Paulo é a Loira do Banheiro, né? Que é a Maria Augusta. Porque a Loira do Banheiro, ela realmente existiu, né? Não sei se vocês sabem. Sim, Ela, sim. ela morou em Guaratinguetá, né? Ela ia no Grande mercadinho cidade. de manhã. E aí, à tarde, ela ia andar vir na locadora. O pai da Loira do Banheiro, da Maria Augusta, né? Que não era a Loira do Banheiro, então. E ela era ruiva, tá? Ela não era loira. Não era ruiva? Não Ela sabia. era ruiva. Cabelo curto, meio enrolado, um cabelo mais avermelhado. Todo natural. E ela, como na época não se falava em loiras, ou você de cabelo preto, ou não se falava em ruivos, né? Ou você de cabelo preto ou loiro, ela era tida como loira, que tinha o cabelo mais claro. Tá. E aí ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. Então era uma família muito abastada, tinha muito dinheiro, moravam num palácio lá, que hoje é uma escola, né? É um centro, é um instituto de ensino hoje, né? E ela foi prometida a um cara acho que ele tinha 38 anos, e ela tinha 14. É época difícil, né? Era uma época, né, complicada, de casamento arranjado. E aí ela se casa, acho que com ele, com 15 anos de idade, e eles vão morar juntos e tal. E ela não gosta não quer ficar nesse casamento. Quando ela faz 18 anos, ela tinha joias, ela vende as joias Olha. e vai pra Paris. Vai ver a Torre Eiffel, vai morar em Paris. Então é bom isso, né? Você é rico, Se é rico, você Vende pega a as vida e joias, sai você vai- vende correndo. chora em joia e Paris, vai né? embora pra É. Paris. Só que o casamento não foi desfeito. Então, isso é história real, tá, gente? Não é lenda. A mãe dela liga pra ela, fica, né, entrando em contato, falando, filha, é o seguinte, volta pra desfazer o casamento. Tá um escândalo na cidade. Todo mundo conhecia o Visconde de Guaratinguetá, tá. a família. E o que acontece? Ela fala, vou voltar, mãe. Só que não dá tempo. Ela pega a raiva, né? A raiva humana, né? Nossa, é horrível. Hidrofobia e morre Gente, é em horrível. Paris. Mas ela fica ainda 8 anos lá morando. Morre em Paris. E aí a mãe dela, a família cercada de remorso, fala pra organizar o corpo dela. Ela paga pra isso, pra embalsamar, pra que ela volte de navio. Acho que era uma viagem de 22 dias. Nossa. Então ela volta de navio dentro do caixão. O corpo dela é violado dentro do caixão, então roubam joias, roubam Nossa. roupas, roubam até o atestado de óbito dela, mas ela volta morta. Isso é um puta filme de terror, né? Ela voltando morta, no caso, tipo Nosferatu. Ela volta morta pra Guaratinguetá, e aí o túmulo dela tá sendo construído, né? E aí a mãe dela fica com remorso grande e não consegue enterrar ela. Fica com ela em casa, velando durante semanas. Nossa. A galera vai visitar, a galera... Meu, essa história é maravilhosa. Um dia eu vou fazer um filme disso, prometo. E é uma história... É muito conhecida, né? A Loira do Banheiro. Ela fica em casa, sendo velada, dentro de um caixão de vidro, assim, que todo mundo consegue vê-la. E a mãe dela começa a sonhar com ela, batendo no caixão, falando, me enterra, me enterra. Olha só. E aí a mãe acorda um dia, enterra a Loira do Banheiro, a Maria Augusta, que ainda não é Loira do Banheiro. Muito arrasados, saem da casa e a casa vira o quê? Fica abandonada um tempo e a casa vai pro estado e vira uma escola. E aí o que os aluninhos começam a fazer nessa escola? Por Chamar isso, a moça. chamar ela. E é engraçado que quem invoca a Loira do Banheiro não são as meninas, são os meninos. Ah, molecada de 14 anos, 15 anos. Ah, vamos lá invocar essa loira, Maria Augusta. Porque a lenda
né, já existia Ficou ali. ali, né? Ficou, Sabia que ela porque morou ela ficou aqui. no Exato. caixão, tudo Ela foi isso. velada no pátio, que era a sala da casa e tal. E tem tudo lá, a estrutura aí. E aí eles começam a ir num banheiro lá e invocar ela no espelho. Aí eles criam uma lenda de que eles pegando um fio de cabelo loiro de uma menina qualquer da escola, jogando no vaso, dando 3 descargas, porque aí vem muita água. Falam que quem tem hidrofobia tem uma questão com água, parece que não gosta tem medo de água. Eles não conseguem engolir Não consegue. saliva. Por isso. Porque daí baba. E aí fica babando, Exato, uma coisa babando. assim com água, aí eles dão muita descarga pra ela ficar com raiva e começam a xingar ela no espelho. Ah, vagabunda, aparece. Xingando Nossa, mesmo. tem que xingar. Xinga. Tá. Pra ela aparecer. E ela aparece com ódio, né? Porque ela morreu Claro. raivosa, né? Por causa do casamento e tudo. Dizem que ela aparece com os algodões no nariz, no espelho. E aí, pra quebrar a maldição, você teria que tirar um algodão do nariz dela pra ela, tipo... Eu voltei, Já me agora deu eu vou até te um matar. negócio. Tá. Mas ninguém nunca tirou, porque ela aparece no espelho, assim, com o algodão no nariz, e a criançada fica doida, Sai endoida e sai correndo, correndo. grita, aquela maluquice. Mas é lá só nesse É lá, lugar. né? Não, então, A mas Paula aí... tá preocupada mas de fazer em casa, mas... Gente, Será que é eu só tô lá? preocupada. Mas você tem filhos adolescentes? Tenho. Não? Adolescentes? Sim. Então, como é o nome? Dessa idade mesmo, 14, 12, João e Antônio. João e Antônio, então é o seguinte, é um fio de cabelo. Aqui é ensino, né? Meu, é isso. Pega aí, O Ju. fio de Pega cabelo. aí, Já que você já negócio. explicou. Já expliquei, é o fio de cabelo. É por isso que eu queria jogar- saber se a localização... Mas é na escola. É na escola que se faz. Na escola deles. Qualquer escola. Ah, então... Não é escola. Não é. casa não em tem casa. como. Paula Não, mas tá mais falam- tranquila, porque é falam na que ela- escola só, não é em casa. Falam que ela aparece também, às vezes, em casa, mas é na escola. E aí, o que que acontece? E falaram que invocaram tanto essa lenda de que ela realmente aparecia, começou a deixar as crianças doidas. E aí, a escola, um dia, do nada, numa madrugada, o diretor tá em casa, o guarda vai lá da escola, a escola tá pegando fogo. E a escola pega fogo misteriosamente. Gente, que horror. Exatamente. E aí, dizem que a única coisa que dava pra ouvir no meio do fogo era o piano da Maria Augusta, que foi o único item dela que ficou lá. Tan, 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 Maria tan, Augusta tan. tava aqui, ó. Vocês não me veem. Eu Encheu vou o matar. saco. Sério, são Que muitos vocês detalhes. vão ver só. É maravilhoso. Quando tem muito detalhe assim, A eu história tendo a é- acreditar muito. Mas tem mais ainda. A escola fica abandonada, ela não cai a estrutura fica em pé, ela é reformulada e ela vira um instituto de ensino lá em Guaratinguetá. É lindo, gente. Vai visitar um dia, dá pra visitar, eles me atenderam super bem lá. Qual é a chance? Paula, A Paula preocupadíssima. Leva Eu os não meninos sou. lá, leva os meninos, a criança lá. E aí, a escola volta como, acho que é instituto, eu não vou lembrar o nome agora, que eu fui faz um tempo. E aí, eles reformam como um instituto, começam, então tem aulas pros adolescentes e tal. E aí dizem que essa loira, essa lenda da loira começa a ficar um pouco apagada. Só que aí quem começa a ver? Os professores. Vê uma moça andando de roupa antiga, passando... Porque uma Andando, aí coisa- ela tá passeando. Ela fica lá, né? Porque a uma casa coisa é o dela. aluno Casa ver, dela. outra É. coisa é o professor Aí os ver. professores Corpo tomando... docente. Eu imagino o corpo docente tomando café e falando assim... "Você Ontem, viu Maria uma Augusta veio... Uma professora nova, mas tá com roupa antiga. E aí eu não conheço. E aí dizem que o diretor começa a se incomodar com essa história dos próprios professores. E o diretor faz uma mesa com o corpo docente e fala: é o seguinte. Eu quero que vocês parem de falar da Maria Augusta, né? Pá! Ai, que susto, Caiu. Gente, eu vou infartar hoje. Cai um lustre no Não, meio. você tá brincando. Juro, juro. Não, né? Tiago já veio aqui, o Tiago do Que é Sombra, ele sabe o nome e detalhe. O Tiago lembra tudo, eu não lembro. Eu sou mais Ele novo veio, que mas ele. não aqui, O né? lustre. Cai o lustre no meio da mesa, pá! E aí, o diretor, todo mundo pra casa. Não quero mais saber de loira, não sei o quê. E aí dizem que um dia um dos alunos, dessa nova leva de alunos, dessa nova escola, né? Vão invocar a loira do banheiro e aí são pegos pela inspetora. A inspetora fala: sai daqui, não é pra invocar a loira do banheiro. Fecham com chave e cadeado esse banheiro. Os alunos saem correndo e vão se esconder no saguão da escola, onde tem um piano que não é mais da Maria Augusta, dela foi queimado no incêndio. Eles se escondem e dizem que uma um brilhinho, sei não, lá. um raio de sol da janela
sai no próprio piano e o piano começa a tocar sozinho. A criançada sai louca e aí dizem que ela anda por lá até hoje. Sabe o que foi mais legal? Eu fui visitar. Você foi lá, você sentiu uma energia? É maravilhoso, eu senti muita energia. Na hora que eu entrei no banheiro, sabe o que é mais maravilhoso, o Paulo e o Dani? Que na hora que eu cheguei lá, ela falou, vou te mostrar o banheiro onde ela era invocada desde os primórdios. Ele fica trancado até hoje. Gente, ele fica trancado até hoje. Eu não sei se agora eles resolveram abrir, fazer um tour. Mas é aquele banheiro antigo que tem um monte de cabine com azulejinho tudo branco. Lindo. É tudo antigo, assim. E só tinha um único espelho, que não era o espelho da época, obviamente, mas a escola deixou lá um único espelho. E aí, quando eu entrei naquele banheiro, eu falei, caramba, eu tô nos primórdios onde invoca a loira do banheiro. Quase deu vontade de fazer Maria Augusta. Né? Você tá aí, Maria Augusta, vamos trocar uma ideia. E eu levei uma moça junto comigo, uma atriz vestida de loira do banheiro, pra fazer o vídeo. Né? Por que não? Aí eu coloquei ela atrás de mim e tudo. Porque isso é uma coisa que o Dani faz. Eu vou fazer um parêntese aqui. O Dani trabalha, gente, com entretenimento. Uhum. Então é assim, aconteceu alguma coisa aqui e tal, não sei o quê. Ele tá sempre com um ator, com uma atriz, porque ele aproveita e já grava um curta. Exato. E já bota na rede, é isso que você faz. O canal começou como curta. Exatamente. Com curta. Então eu tenho que ilustrar o meu vídeo, né? Eu levei por exemplo, eu vou pra Belém daqui a 2 semanas pra falar de uma das lendas que também vai estar no livro, uma das maiores lendas do Brasil, que é a moça do táxi, que aconteceu em Belém, que é a Josefina Conte. E aí eu vou contratar uma atriz que vai estar vestida dela na frente do cemitério. Vou deixar ela a noite inteira morrendo de frio na frente do cemitério. Brincadeira. Sindicato dos atores. Pessoal, não, então. Mas com a loira do banheiro foi isso. Ela saiu do banheiro, foi tomar água, ela assim, de loira do banheiro, no bebedouro. E o pessoal, meu Deus! Os professores, ela tá com sede! E aí os professores, por favor, viadinho, esconde essa loira lá dentro, porque senão eu vou ter que parar a aula. E aí, mas assim, o pessoal da escola foi super incrível, eles me atenderam muito bem. E é legal que existe essa escola, Instituto... gente, eu não vou lembrar o nome do instituto agora. Mas tá lá em Guaratinguetá. É em Guaratinguetá, Instituto de Ensino. Tava com o nome na minha cabeça esses dias, esqueci. Mas você sabe o que eu fico pensando quando tem essas lendas e várias reproduções disso e tal? O que eu acredito que aconteça, eu, Daniele, pessoa física, aquelas. Não, eu acho que o Dani tem um pouco disso também, e é por isso que ele consegue tocar tão bem esse canal, e as entrevistas, e os curtas que ele faz, porque existe um fato histórico. Isso. Mas existe a energia da pessoa que está tentando fazer alguma coisa. Então, o que eu acredito? Eu acho que a Maria Augusta tá lá, sabe Deus onde, já morreu, já reencarnou ou não. Já voltou. Já, sei lá, tá ocupada. Abriu uma concessionária. Exatamente. Mas eu acho que a energia de quem quer que aconteça... Isso, é igual a Anabelle. Pessoas, a energia da crença das pessoas. É a crença, é a energia da pessoa. É o que a gente chama de egrégora. Não é a Maria Augusta. É quem tá ali no negócio. Por isso que eu acho que o Ouija, pra mim... Não é que eu contatei a minha avó que morreu em 85. Isso. É que a minha energia, mas a energia do Mário, do José, da Mariazinha, da Luísa... Quem tá no grupo... Aquela energia faz aquele cursor se mover. Não é algo do além. É o que eu acredito. Bom. Isso é fé, né? É a fé. É a fé que cura, é a fé... Vamos agora pro evangelho do dia. É a fé que cura, é a fé que transforma, é a fé que move. Então, assim, você tem que ter fé, né? Quando eu era da igreja católica, a gente falava isso. Na igreja somos nós, a fé somos... Você viu que vai de loira do banheiro pra igreja? Pra igreja, vai... Isso. Mas isso é verdade, porque é a fé. Eu falei da Anabelle, porque a Anabelle que tá lá nos Estados Unidos, que agora virou um Airbnb, vocês sabem. Eu vi, né? Maravilhoso. A gente vai, Você tá doido? Você vai já? Só eu tirar meu visto. Eles me olham, eu fui negado 4 vezes no visto. Essa cara de latino, eles falam, não, você vai morar lá, não vai não. E aí, na próxima coisa, eu vou tirar meu green card, vocês vão ver se eu não vou. E aí, mas quando eu tirar meu visto, a minha ideia é passar uma noite lá, porque agora tá acessível. Tá. Você tinha um museu que ninguém entrava, né, Dani? A gente falava disso na época. A gente queria entrar, a gente queria ir. Agora, é o Matt Rife, que é é o Matt Rife e John Cast. São dois... um deles é comediante de stand-up e outro é youtuber. Que compraram ali os direitos. Até a gente discutiu um pouco isso, né? Como é que seria explorado agora esse acervo dos Warren, porque foi comprado por esses caras. Na verdade, eles compraram a casa mesmo. A casa é deles, o ambiente. Só que o
o acervo de objetos é uma concessão durante 5 anos. Durante 5 anos. Então, entendi. o Tony Spera fala assim, ó, vamos ver, let's see about that. Vamos ver se vai dar dinheiro. Se der dinheiro, vocês continuam. Eu também quero uma parte nisso aí. Quem não é besta. Ele não é besta. Mas, o que aconteceu ano passado... Foi ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. Que acho que foi o ano passado. O Dan Rivera morreu, o né? homem que carregava O cara a que andava com a boneca. A gente Então, ficou quer cabreira dizer, com isso aí. eu também. A gente leva como entretenimento uma boneca de pano com a cara da Emília, de Pica-Pau Amarelo, andando numa caixa. Fala, esses velhos são tudo doido, abençoando isso. Do nada, o cara que carrega a Annabelle morre no hotel onde ela tá. Algumas notícias falaram que morreu no quarto, mas não foi no quarto, foi no mesmo hotel. Então, quer dizer, tem uma egrégora de medo nessas coisas, Sim, né? sim. Uma egrégora de aquela energia que é colocada. Nisso também acredito. A galera vai acreditando tanto naquilo que aquilo vai criando uma... né? Mas qual foi o lugar que você entrou, Dani, que você falou... Ixi, Castelinho aqui da Ruapa. Foi Castelinho da realmente... Ruapa, até hoje. Até hoje, amiga. Caraca. Cara, tem 2, eu sempre esqueço de falar esse, porque a minha cabeça eu acho que não. Tem 2 lugares. O primeiro foi o Castelinho da Ruapa, porque quando eu trabalhava com jornalismo, eu trabalhei em 2 jornais aqui em São Paulo, né? E aí, em um deles eu era vídeo repórter, então eu ia pra rua com a câmera na mão e microfone pra entrevistar a galera. E aí eu me lembro que uma vez a gente foi na época do Castelinho da Ruapa, que é ali na Santa Cecília, que tem uma história do crime, né, de 37, que 2 filhos e a mãe são encontrados mortos, falam que tem uma 4ª pessoa que teria matado eles. Eles eram muito ricos na época e ninguém sabe o que aconteceu, mas a polícia deu que foi um dos irmãos, que eu acho que foi o Álvaro, atirou no Armando e na mãe e se matou depois. Mas só que foi encontrado que teria tirado a própria vida, foi encontrado com 2 tiros no peito. Quem se mata com 2 tiros, né? Uma investigação No mal peito, feita. Tem alguma coisa aí nessa história. Em 1937. Enfim, esse Castelinho virou um episódio do Linha Direta, né? De que ele ia assombrar. Lembra quando Linha Direta falava do Joelma? Foi ele que... O Linha Direta é o grande precursor dessas histórias de fantasma desses lugares de São Paulo. E aí eu me lembro que uma vez eu fui lá pra gravar, ele tava em ruínas ainda, ele ficou muito tempo em ruínas, acho que mais de 30 anos em ruínas. E aí quando eu fui lá, eu falei com a Mariolina, que tava com a concessão do lugar... e aí tem uma ONG lá, chama Mães do Brasil, que é uma ONG bem bonita, que faz um trabalho com pessoas em situação de rua. E aí ela falou, eu tô ocupada aqui, então enquanto eu tô aqui, vai indo lá gravar. Aí eu fui pulando, né? Ai, com a câmera na mão. Na hora que eu entrei, Paula, no lugar, que eu vi a marca, porque não tinha mais a escada, porque eles foram, a gaga de Léo, né? Os corpos dos 2 irmãos foram encontrados embaixo dessa escada. Tá. Tem foto deles no jornal desse jeito, com os tiros. Na hora que eu vi a escada, a marca da escada na parede, e aí eu olhei ali, eu falei, os corpos foram encontrados aqui. Aí me deu um negócio assim, ó. Falei, meu Deus do céu, eu tô num... Porque acho que eu falei tanto daquilo, acho que é isso que você falou da fé, né? A gente fala tanto de um lugar, E você tava numa cena de crime. E a gente tava... Isso, exatamente. É uma cena de crime. E aí, que tem história de fantasma. E aí eu parei e falei, calma. Aí eu tive que conversar comigo mesmo pra conseguir trabalhar, porque eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu não conseguia me mover. Aí eu, calma, liguei a câmera, comecei a gravar. Quando eu chego em casa na redação pra editar... eu vejo que passa uma luz, assim, parece um raiozinho, assim, no meio tipo um orbe. Eu tenho esse vídeo até hoje. Se quiser, eu mando pra vocês. É um orbe que passa no meio da tela, mas ele passa muito rápido. Na hora da gravação eu não vi, faz... Só que na hora que eu fui ver depois, é uma luz que surge debaixo da escada e isso faz assim, ó. Aí eu falei, caramba, eu tenho muito orgulho de ter registrado esse vídeo, porque pra mim, levei pra Rosa, do João, levei pra Susan, que é uma pesquisadora do caso, todos eles falam, espírito, se manifestou ali pra você ver, você ficou falando tanto disso, que eles foram lá na hora que você foi, se juntou com a tua energia ali, ele apareceu. Esse foi um dos lugares que é mais antigo, assim. Teve um recente, que eu fui em 2024, que é o Hotel Iara em Bandeirantes. A Anitta contou uma história aqui muito bizarra, assim, que a gente ficou apavorado. Eu fiquei. A gente ouviu um ruído, a gente não sabe de onde veio até hoje. Eu também tenho esse vídeo. Como a galera me conhece dessa época de levar a loira do banheiro pra aparecer nos meus vídeos... O pessoal achou que você tava inventando. É a história do inventando. Pedrinho Lobo, né? Ah, tá.
o Daniel inventou esse barulho. Só que como eu vou explicar que eu não inventei agora? Porque eu inventava... Não é que eu inventava, né? Eu colocava essas Dramatizava. Eu dramatizava. Hoje eu fui realmente... A gente entrou à noite. O Hotel Yara, ele tem uma história de pacto, né? Uma lenda, na verdade. Até a dona de lá, a Rafaela, que é um amor, mas ela realmente não gosta muito disso porque é propriedade dela. Mas o Hotel Yara foi um dos hotéis mais famosos nos anos 40, 50 aqui no Brasil, né? O Regal Muto, né? Que é um italiano, vem pro Brasil e fica rico com serraria, mexendo com madeira. E aí ele abre um hotel para ser um hotel luxuoso em Bandeirantes, lá no Paraná. E aí reza a lenda de que ele teria feito um pacto com... Capiroto! Com Emília Pérez, a nossa cabra. Pérez. Ela era Exatamente. sócia dele. Teria feito um pacto com o Tinhoso para que o hotel prosperasse. E o hotel prospera muito. Tem mais de 120 quartos. Tinha uma piscina... De água natural. Água né? natural. E aí ele batiza como Yara, porque é a deusa das águas. Porque eles diziam que aquela água trazia cura para as pessoas. E era uma água. Água do poço. terapêutica. Uma água. Né? E aí fizeram uma piscina com isso. Então a galera vinha de longe, de fora, do exterior. E era um hotel lindo, assim. Eu queria muito reconstituí-lo em inteligência artificial. É que eu não sei fazer isso, né? Eu caio em vídeo de inteligência artificial, eu vejo o coelho pulando na cama elástica, eu acho que é verdade, eu mando pra minha mãe. Mas então, eu não sei fazer essas coisas. Mas eu queria muito ver a reconstituição numa IA. Pra sentir como Pra ver como é que era naquela época. Aí meus seguidores mandaram fotos de familiares que iam na época e tal. Jura? E aí o que acontece? A história real, o Regal Muto, né, acho que é Antônio Regal Muto o nome dele, ele teve uma doença que ele teve que amputar as 2 pernas, e quando chegou nos braços, para amputar o braço, ele se suicidou. E isso é a história real, é uma história triste, né? Ele tira a própria vida, o empresário. E aí, a história real, tá? Passa pro filho dele, o filho dele... assina, pega a posse do hotel, não passa pra viúva, passa pro filho. Uma semana depois, o filho e a esposa morrem no acidente de carro. Aí vem pra viúva. Ai, gente. A viúva fala, eu não quero isso, está amaldiçoado, eu não quero, eu vou passar. Aí ela consegue vender para, eu acho que é os Matsubara, que é um empresário japonês. O cara assina, compra, pega um câncer e morre. E aí, ela, não quero. E aí fica pra quem? Fica abandonado. Ninguém tombado, quer ficar com esse negócio. Ninguém quer ficar com o negócio. Tem uma história muito interessante também. Tinha um boia fria na época, que é o Cláudio Delgado, que sempre olhava para aquele hotel luxuoso e nunca conseguia entrar. Porque ele trabalhava na roça, que é o boia fria, né? Leva comida de manhã e ela é uma boia e ela fica fria. Então ele só via ele, enquanto ele comia a marmita dele, ele via aquele hotel luxuoso e nunca conseguia entrar. Passam-se anos, o hotel fica abandonado, esse cara vem pra São Paulo, esse Cláudio, investe na bolsa, ganha dinheiro e compra o hotel em ruínas. E é dele hoje, conversei com ele. Não é incrível? Essa história é Mas maravilhosa. ele tá Isso bem. é o sobrenatural, ele tá vivo. Só que o hotel tá em ruínas. Tá. É como se a coisa do hotel, é como se Puxasse a as lenda pessoas. pegasse em alguma coisa. E aí o que acontece? Inclusive o Regal Muto tá enterrado aqui no Araçá, em São Paulo. Eu preciso no túmulo dele. E aí essa história é verdadeira. Qual que é a lenda? A lenda é que ele teria feito um pacto com o demônio, o primeiro dono, né? Tá. E na hora que o demônio veio buscá-lo, falou, bom, nós combinamos, boa tarde. Deu agora certo, você te aceitou entreguei. aqui, tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro, vambora. Aí ele fala, não quero ir, não vou, ele desiste. E aí o diabo, como é o pai da mentira, teria falado o seguinte, então tá bom, então você vai atravessar, se você conseguir atravessar nadando a piscina que te deu dinheiro, que é aquela do Yara ali, sem parar, você tá livre do pacto. Vamos lá, 3, 2, 1, aí o cara, claro. Aí Michael Phelps. que quando ele vai nadando, os membros dele vão saindo do corpo e o que sobra é só a cabeça que rola pra fora da piscina e o diabo leva a alma dele. Por quê? Aí que você falou agora, né? Da história da lenda, da história, O do fato real. histórico, o real que se funde com a lenda. O cara teve que amputar as pernas. Então, talvez a lenda, a galera vai ouvindo e falar... Ele perdeu as pernas mesmo. Ele perdeu. Ah, que pena. Mas por uma doença? É, por uma doença. Ah, ele perdeu por uma doença. Não, mas dizem que foi o diabo que levou. Será? Dizem que o diabo que levou. Aí sabe, Vai cada criando, ponto né? aumenta um ponto, né? E aí, quando eu fui lá, até a Rafaela falou pra mim, Daniel, essa história é tão cruel com o dono, que era um cara bom. Só que ela existe, a lenda existe. Eu falei, olha, eu só vou contar o que existe. E aí, ele tá em ruínas até hoje.
É um hotel lindíssimo, dá pra entrar, você paga um valor lá pra Rafaela, que faz um trabalho muito bonito com animais lá da fazenda. De resgate, né? Cavalos. Isso, e os cavalos ficam lá. E aí, a gente tava lá gravando, à noite, eu consegui entrar à noite, combinei com a Rafaela. E aí, a gente tava numa parte lá, que era uma varanda, que a gente tava... tem uma parte do hotel, que era uma parte só de gente de hotéis de suítes. Que é muito caríssimo. E ela é toda rosa. Sabe aquele rosa antigo? É lindo, é lindo, lindo, lindo. Todos têm hidromassagem, lindo, lindo. Mármore e tudo. E aí, na hora que a gente tava entrando nessa parte, eu comecei a contar a lenda. Bom, reza a lenda que o dono teria feito um pacto quando de repente um barulho lá no fundo. Tec. A gente ouviu, a Anitta mostrou. O primeiro barulho é um nhé, que parece um... Abrindo alguma coisa. Parece um morcego, uma porta, sei lá, vamos pensar, uma porta. Parecia mais um bicho rosnando. E aí a gente parou. A Anitta abriu um olhão desse tamanho. Vocês ouviram? Só que na hora, eu lembrei o seguinte. A casa da dona fica atrás do hotel, onde ela mora até hoje, da Rafaela e do Cláudio. E tem um portão que é meio enferrujadão lá, então, de ferro. Eu imaginei que era isso. Então, na hora, eu não fiquei com medo. Você pensou, alguém abriu o portão. É o portão. Só que veio outra voz da minha cabeça e falou, cala a boca, deixa isso no vídeo. Não desmente. Sim. Porque não era eu que tava fazendo barulho. Então eu pensei que era o portão, fiquei quieto. Aí eu continuei andando. No que a gente deu um passo, aí fez um que aí não era de portão. Parece tipo aquelas correntes ou antigas, assim, de abrir aqueles coisas de castelo, sei assim, lá. Mas pra mim veio mais uma... Sabe carrinho de camareira pesado que elas vão levando pra limpar o quarto? Nossa! Não passando tinha me ligado assim, nisso. Pode ser também. Aí eu falei... Deus do céu, o que tá acontecendo? E pra mim era um carrinho de camareira daquela época passando nas ruínas dessa. A Rosa falou que é uma intersecção de tempos. Que a gente furou a bolha do tempo e conseguiu pegar um espírito de uma camareira andando, só que ela andou nas ruínas de hoje. Não é incrível? Nossa. Eu acho o máximo, De Volta pro Futuro. E aí até hoje a gente não sabe o que é. Mas de verdade, louco a gente não barulho. sabe o que é esse barulho até hoje, do Hotel Yara. Isso é. Você conseguiu entrar no Joelma? Porque eu lembro que você queria muito entrar e é proibido, né? Proibido. Eles não deixam entrar. Se você vai entrar... É um prédio comercial hoje, né? Não tem mais o nome de Joelma. É um prédio comercial. Mas dizem que até hoje... Quem até trabalha nos lá, né? No estacionamento, diz que até hoje alguém ali vê alguma coisa, sente um cheiro de queimado, vê alguém passando. Porque houve um incêndio, pra quem não sabe, pelo amor de Deus, mas enfim, tem gente que não sabe. Mas o Joelma era um prédio residencial aqui em São Paulo que foi construído em cima de um terreno onde teve um assassinato, né? Foi perto, porque a Rua Santo Antônio, que eu acho, era o crime do poço. Que o crime cara do poço, mata isso. a família inteira e joga a família no poço, né? E aí o Joelma foi meio que construído ali, um prédio residencial, e teve um incêndio horroroso. Eu acho que ele já era... não era residencial, amiga. Acho que ele era... Não era já... mais residencial na acho época? Que o Joelma sempre foi... Não, acho que ele era residencial, sim. Depois ele virou comercial. Não, acho que não, porque era a gente trabalhando lá. Não era residencial. Acho que ele sempre foi comercial. Eu acho que... Fato é que ele pegou fogo. Isso foi até transmitido na televisão. 74. Tem imagens, se você entrar no YouTube, no Google, você acha. E assim... Poucas pessoas conseguiram sair, muita gente morreu, muita gente se jogou pra não morrer queimada. Uma coisa horrorosa que aconteceu. As 13 almas do elevador. E sim, isso virou um assunto na cidade de São Paulo e trouxe uma lenda de que esse terreno e o que tá ali construído até hoje reverbera essa tragédia. E eu lembro que você queria gravar lá, mas eles não autorizam, né? Não, falou de fantasma... Pra entrar é Praça da Bandeira hoje em dia, Praça da Bandeira, é isso. Falou de fantasma no Joelma, não entra, é proibido. É porque, até entendo, porque foi uma grande tragédia, né? Foram 199 pessoas que morreram. É uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Tinha gente dentro das caixas d'água cozida, sabe? Porque tentava entrar pra não morrer queimado. Pra proteger. Eu entrevistei o Afanásio Jazade, que é um repórter que cobriu ao vivo lá. Então ele tava lá na hora pra Jovem Pan na época, né? E ele contava que em algum momento ele tava ali entrevistando algumas pessoas. O que aconteceu? E aí um corpo caía do lado dele. Gente. E aí todo mundo sai, os bombeiros sai. A gente tá falando foi 1º de fevereiro de 74, entendeu? Em 74 eu não era nem nascido, tava... Mas é recente, de certa forma. É muito recente. Eu entrevistei recente. também um sobrevivente, né? Que ele conta que
alguns conseguiram sobreviver porque fora da janela tinha tipo um parapeito. Então você tinha que ficar ali. Porque o problema do incêndio não é só o incêndio que te queima, é a fumaça que te derruba. Você inspira então, também. Você desmaia. Acabou. A Boate Kiss foi isso. A Boate Kiss teve gente que conseguiu sobreviver porque enfiava a cabeça dentro no refrigerador e ficou com a cabeça ali. Então, quer dizer, ela te deixa inconsciente. Tinha gente que saía com a fumaça inalada, saía andando e morria lá fora, porque ela... Por dentro, o pulmão ela também. já era. Então, assim, É muito tóxico. É muito tóxico. Só que o Joelma é um dos lugares que, assim, eu tenho meu canal, meu projeto desde 2013. Esse ano ele faz 13 anos. E sempre as pessoas pedem, fala do Joelma. Fala do Joelma. Porque gente de fora me pede, ai Daniel, tem o edifício Joelma e ele é assombrado mesmo e tal. Porque a gente vem de uma época de, igual eu falei do Linha Direta. Linha Direta teve um episódio inteiro sobre o Joelma. Ele fomentou muito essa ideia de que o Joelma é assombrado porque gravaram um filme lá dentro com aquela Beth Goulart, né, com aquela atriz. Que aí dizem que o fotógrafo tirou foto dos atores e saiu espíritos em volta. E o Joelma, fora isso, ele não é que ele criou, mas ele fomentou, criou também, né? Santos populares. As 13 almas, que seriam de 13 pessoas que teriam morrido dentro do elevador, hoje em dia muita gente é devota às 13 almas. A Igreja Católica não canonizou as 13 almas. São esses milagreiros. São os milagreiros de cemitério, né? Eu falava santos populares, mas o Tiago do Que Te Assombra, ele falou que o termo milagreiro acho que se adequa mais, porque o santo popular é aquele que já é santo canonizado pela igreja e ele é popular, é conhecido. Então as 13 almas, elas têm capela, a galera vai lá pedir pra elas, né, milagres, levam copo de água até hoje, tem lenda lá também. Antigamente tinha os coveiros que falavam que ouviam gente gritando lá. Então quer dizer, você vê como que toda lenda urbana, ela nasce a partir de um fato histórico real. E a partir daí ela vai tendo as suas nuances, só que a história é a mesma. Então o Joelma, ele é assombrado porque teve o crime do Poço, que não é no mesmo lugar, mas é ali naquele quadrilátero. Então um cara que matou a família e enterrou ali. É como se aquele lugar ficasse amaldiçoado. Aí depois o prédio pega fogo. E aí essa lenda se estende pro cemitério. Tem 13 sepulturas uma do lado da outra. Cara, é incrível demais. No sentido de, não é que é incrível a tragédia, mas é incrível no sentido de como o povo uma mitologia, vai criando toda uma mitologia. Exatamente, realmente tem sede dessa mitologia, dessas histórias, né? Sim. Porque uma tragédia, ela não pode acabar por ela. É muito triste você imaginar que 199 pessoas morreram e acabou por isso. É muito mais interessante, muito mais confortável, né? No sentido de você imaginar que as pessoas viraram santas, que elas estão com Deus. Que elas estão né? É porque a gente tem dificuldade em lidar com a finitude. Exato, exatamente. Até por isso, essa crença no sobrenatural. Nesse desejo nosso de entender o que acontece depois que a gente morre. A própria Igreja Católica, ela fomenta muito isso, né? A Igreja Católica, eu fui católico durante muito tempo, mas ela não fala muito do pós-morte. Mas ela tem os santos, que são pessoas que viveram vidas segundo o que eles entendem como santidade, muito próximo dessa santidade, e aí eles canonizam, igual o Carla Cutts, que eu fui Você foi lá, isso que eu ia falar, você foi eu trouxe no uma Vaticano, relíquia né? dele, inclusive, eu ando com ela aqui. Sério? Como é que embora foi? eu não seja mais católico. Quer ver? Quero ver, por favor. A relíquia, aquele que É aquele calendário dos padres, aquelas... É essa relíquia que você vai mostrar pra gente aqui? Gente, o Esse calendário daí. dos padres é um negócio Vaticano. Tá impressionante. em abril, agora você precisa ver o padre de maio. Padre de maio. Ó, esse aqui é uma relíquia do Carla Cutts. Mostrar antes aqui, dá pra ver na câmera. Esse aqui é ele, né? Uhum. Esse daqui é um pedaço do pano que envolveu o corpo dele já morto. Caramba. Então a igreja retalha e mostra, distribui relíquias como se fosse poderosas, fontes de cura mesmo. E eu ganhei Sim. da mãe dele isso aí. E Nossa, você foi lá não, pro não, cara. não. Mas por que você foi pra ele? Ou você queria mostrar como é que era Não, uma eu fui pra canonização? ele. Eu fui pra ele, meu amigo Carla Cutts, meu amigo ele. Meu amigo Carlo. Eu sempre fico muito emocionado quando eu falo do Carlo, porque pra mim, que não sou mais católico, Que bonitinho. pra mim é um jovem que faleceu de 15 anos. Então é uma história triste. É Sim. triste É o que a gente tá falando agora. A gente não consegue lidar com a finitude. E o Carlo, ele teve uma vida pra Igreja Católica que num primeiro momento a igreja não se interessa pela vida dele, e depois quando vai se conhecendo a vida dele, aí a Igreja Católica se interessa e fala, vemos uma santidade aí. Porque ele era um jovem que nasceu, se eu não me engano, ele nasceu em Milão não, ele nasceu em Londres, né?
Ele não é italiano de nascença, mas eles vão morar em Milão durante muito tempo. Uma família riquíssima, milionária, né, lá. E o Carlo, ele começa a fazer um site na época de milagres eucarísticos da hóstia, né? Então, em tal lugar na Índia aconteceu um milagre eucarístico, e Lanciano aconteceu outro milagre, que é quando a hóstia ou ela se transforma em carne, ou em sangue, ou ela sangra, ou ela cura alguém que tá numa situação crítica de vida. E ele catalogou isso lembra aqueles blogs antigos, amarelos? É tipo assim. E aí, isso, a gente tá falando, ele morreu em 96. Então, 96? Não, ele nasceu em 96, morreu em 2006. Eu já vou esquecendo das datas, eu preciso lembrar das datas. Ele morreu em 2006, é isso? 2006, o corpo foi exumado em 2019, verdade. Então ele morre em 2006. A gente tá falando de início de internet, início dos anos 2000. Que eu, pra ter internet, esperava meia-noite pra discado. Porque era mais fácil, mais chance de você conseguir. Acessar a G Magazine Online. E aí, a gente tinha o Carlo Acutis, que ele fazia esse blog. Esse trabalho, documentava isso e deixava na internet. E deixava na internet, no início de internet. Então ele aprendia tudo sozinho, tinha livros de ciência da computação, fazia tudo sozinho. Com 15 anos de idade, o Carlo Acutis tem um câncer muito agressivo, é um câncer fulminante, que mata ele em 3 dias. Então ele morreu muito rápido. Ele descobre numa terça e morre num sábado. Caraca! Ele é levado pro hospital, já tá muito mal. Quando ele é levado é porque ele tem um sangramento na urina, na verdade. Ele vai urinar e sangra, e quando percebe é um câncer que já o leva. O que também é uma morte muito sobrenatural, se você for pensar. Muito rápida, né? Muito súbita. E aí, tem algumas coisas nesse meio. O corpo dele é envolvido, depois que ele morre, com um pano, que um pedaço é esse pano aqui. E ele é sepultado num cemitério lá em Assis, que ele gostava muito de visitar Assis, que é a terra de São Francisco, lá na Itália. E aí ele é sepultado num cemitério comum, né? Não, hoje ele tá exposto, mas ele é sepultado num cemitério comum. E aí, ele fica 19 anos sepultado. Só que durante esses 19 anos, a mãe dele, a dona Antônia Salzano, tem um grande trabalho de mostrar para a igreja, que eles eram católicos, né? Os feitos do Carlo, né? Mas a igreja meio que não liga. Tá bom, senhora. Tá legal, isso, tá obrigada. bom, Passa anotado, depois. senhora, sabe? Assim, e ela fala, olha... Mostra as coisas dele. Ele tinha muitos empregados na casa, mandava todos os empregados fazer vários lanches e ele ia entregando para pessoas em situação de rua. Ele era um menino bom. No velório dele, encheu de gente em situação de rua que ninguém da família conhecia. Falava, o menino que levava lanche pra gente. Então, quer dizer... Tinha uma caridade em vida. Tinha uma caridade em vida. Ele tinha um baba, né? Que é tipo um babá, uma babá, só que era um homem, era um indiano que cuidava dele. Esse cara acho que era hinduísta, foi convertido ao catolicismo pelo Carlo. Carlo falava muito da caridade, falava muito dessas coisas. E quando ele morre, acontecem esses fenômenos. Mas a igreja tá meio tipo, tá bom então tá bom. Quando ele é exumado em 2019, 13 anos depois, o corpo está... intacto. Tá intacto inteiro, o corpo do Carlo? Não intacto. Mas assim, para o pra tempo... 13 anos... intacto. Para 13 anos, o corpo se decompõe. Josi Tanato, não sei se já trouxeram ela aqui, a Tanato, para que se traga um dia, maravilhosa. Ela fala sobre as fases de decomposição. São 3 anos, no máximo 5. Tomou muito antibiótico, 5. Para você ficar intacto durante 13 anos... Tem alguma coisa estranha. Aí a igreja já olha com... Ixi... tem alguma coisa. O corpo dele é levado para médicos, nada de igreja. A mãe dele, ela falava, segundo eu entrevistei o padre que foi na exumação dele, né? E ela falava, o padre contou que ela falava, eu sapevo, tipo, eu sabia, né? Tipo, agora vocês acreditam, sabe assim? E a igreja já começa a olhar com mais carinho para Carlo Acutis. E aí o que acontece? O Papa torna ele venerável. O que é venerável? Alguém que teve uma santidade aproximada e fez algo novo, pra se venerar, legal, pra você olhar, pode... né? Admirar e falar, olha, esse menino foi tão legal em vida. Que bacana, entendeu? Que ele foi. E olha era católico, era da casa, então podemos torná-lo venerável. O corpo dele passa por um processo de, acho que é embalsamamento que chama, né? Então ele é embalsamado, o rosto é feito um novo rosto de silicone e tal, mas até então ele não é exposto. Tá. O que acontece? Ele se torna venerável e o corpo dele, partes da roupa dele, desse pano aqui, começam a viajar o mundo como relíquias. Católico tem muito isso de relíquia. Paula se tornou uma santa, esse colar era dela. Esse colar vai ser uma relíquia. Santa Paula, é Paula Jorge, né? Jolie, Paula Jolie aqui, ó. Jolie. Santa Paula Jolie, é Jolie, Fernando chamada Jorge. Carvalho Jolie. Jolie.
Santa Paula Jorli usava esse... Aí os católicos começam a acreditar, se eu tocar nesse colar... Traz uma proteção. É uma proteção, me traz uma... bênção. Então é uma relíquia, eles chamam isso de relíquia, né? Eu dei um exemplo seu, mas assim, para pessoas entenderem. E aí, os panos que tocaram no corpo de Carlo viram relíquias e vão sendo distribuídos pela igreja pelo mundo. A igreja já começa um movimento. Um desses panos vem pro Brasil. Por isso que Carlo Acutis tem muita proximidade com o Brasil. E aí vai para Mato Grosso, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É exposto numa missa na Capela São Sebastião. E aí, um avô que tem um neto que tem um câncer no pâncreas, na verdade ele não tinha um câncer, ele tinha uma deformidade no pâncreas. O menino comia qualquer coisa, batia no estômago, voltava, ele vomitava. Um menino de 4 anos na época, Mateus. E aí o vô leva o menino na igreja, um pedaço desse pano, não esse aqui, mas um outro pedaço, estava exposto nessa missa. O vô pega o neto, bota a mão e fala, pede, neto, pede pela sua cura. Diz que o menino volta pra casa e já bate um pratão de macarrão. Olha! E aí tem vídeo disso, estou comendo, tô conseguindo comer. E a família, chocada. Milagre. O padre da cidade já... Alô, Vaticano, atenção. Essa roupa aqui, hein? There is something wrong. Muito bom. Tem alguma coisa acontecendo aqui. O Vaticano se interessa e o primeiro milagre do Carlo Acutis é reconhecido pelo Vaticano. São 3 que tem que ter. E é brasileiro. Dois. Brasileiro. Por isso que ele foi no médico e os médicos não sabem explicar como é que o pâncreas dele... Pelo que falam, sim. Ele tá vivo até hoje, Matheus. Eu quero entrevistar ele, é que ele é menor de idade ainda. Acho que ele tá com 14 anos hoje. Então esse foi o primeiro milagre. Foi o primeiro milagre aqui no nosso Brasil brasileiro. Exatamente. Olha, e o Carlo Acutis morre no dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil para os católicos, né? E aí o que acontece? A proximidade é muito grande com o Brasil. O segundo milagre é uma jovem porto-riquenha, que eles moram na Itália, acho que em Firenze, e ela cai de bicicleta num acidente horrível, bate a cabeça, tem perda de massa encefálica num barranco lá, e é internada, e os médicos falam... Ela pode viver, mas em estado vegetativo. Mas nada temos que fazer. Nesse momento, o corpo do Carlo Acutis já é exposto. Então, a mãe, sabendo que o corpo é exposto, vai até o corpo. Para pedir oração. Coloca a mão no túmulo dele, que dá pra você ver ele ali. E diz que no outro dia, a menina acorda e uma semana depois tem alta. E que volta isso? A viver. Tá viva até hoje, já foi lá agradecer e tudo mais. Família não quer muito que divulguem o nome. Então, no caso do Brasil, o brasileiro é meio, pode falar. Mas eles não quiseram. Sim, porque tem essa privacidade também. Exatamente. E aí, o assédio da menina, né? No sentido de, a vida inteira, a menina curada. É difícil, né? E aí... foi reconhecido o segundo milagre. Então, no primeiro momento, quando você reconhece um milagre depois da morte, você se torna beato. Então, ele era beato, Carlo Acutis. Depois do segundo, você se torna santo. E aí, eu fui na canonização. Menina, foi um choque. É um negócio... Você ficou muito emocionado, né? Porque você não é mais católico, né? Não sou mais católico. E o que aconteceu, assim? Nesse meio tempo, eu deixar de ser católico? Não, deixar de ser católico, eu sei que é a vida. Porque viado, né? Deixa. Viado não tem que ficar em igreja católica. Não, mas eu acho que a vida faz a gente não ter religião muitas vezes. Exato. Ou até mas ter tem até coisa demais. que extrapola a religião, assim. Que é isso, que é por emoção, assim. Você pode acreditar ou não acreditar, mas aí você chega lá e... Isso. Não, a primeira vez que eu fui ver o corpo dele, porque eu conto essa história. Então, por exemplo, imagina que eu ainda não fui pra Itália. Tô aqui contando pra vocês, conto pra um monte de gente. O pessoal sabe que eu gosto da história dele. E aí, chega lá, eu lembro que eu tava com o microfoninho na mão, assim, bom, gente, agora eu cheguei aqui, eu vou entrar. E aí comecei, e chorei. Você começou a chorar, olha só. E a cinegrafista, eu corto? Não, pode deixar. Deixa aí. Mas eu chorava de fazer isso aqui, ó. Solução. Olha que engraçado. E aí eu entrei, aí eu mostro lá, mostra aí, eu tô chorando. E aí o pessoal se emocionou muito, o pessoal ficou muito... Falou assim, nossa, Daniel, essa emoção veio pra mim. Deu 70 mil... Foi bom isso, né? A gente vive de likes também. Deu 70 mil likes esse vídeo, assim, eu lembro até hoje, da primeira vez que eu fui pra lá. E aí, fui na canonização, e é uma coisa, com todo o poder da palavra, monstruosa. Monstruosa porque o Vaticano, quando vai canonizar um santo, aquilo fica um show. Gente. É um show, é um espetáculo, né? Tinha a foto dele lá, eu fui um dia antes, fui à noite, mostrei a fotinho dele lá. A foto dele no alto é enorme, a foto na Basílica São Pedro e tal. Na hora que o Papa entrou, a galera...
O catolicismo, ele é muito forte. E Fervoroso. lá não tinha... É fervoroso. E tinha muita gente que não era católica também lá. E tava no fervo ali. Eu cheguei na Praça São Pedro às 5 da manhã. Eu fui entrar às 9, 6, Nossa. 7, 8, 9. 4 horas depois. Lá fora, sem beber, é um show. É um show. Por isso que eu falo que é um show. É um processo de um É show. o Lollapalooza. Você vai na pista, você vai na pista prêmio, não vai. Você vai no meio do povo. Exato. Da Igreja Católica. Eu jurei que eu ia ficar perto. Imagina, fiquei longe pra caramba. Ainda bem que tinha telão. A mãe dele vai na canonização e entra com o coração dele. Nossa. O coração separado. Quando você vai em Assis, o coração tá separado em outra igreja lá. Você consegue Sério ver. mesmo? É. Porque a maior relíquia de Carla Cutts agora é o corpo dele. Aí, vocês falam assim, nossa, Daniel, mas você não é católico, mas gosta do Carla Cutts. Mas o Carla Cutts, ele me pega num momento em que eu vejo um corpo de um jovem de 15 anos. Tira o véu da igreja, tira o véu da religião. Ver um jovem de 15 anos exposto é muito chocante. É terror, é bizarro. É bizarro. O primeiro momento é bizarro. Você fala, cara, gente, o que é isso? E é um cara que tá morto há X anos Que e tá lá Exato. inteiro. E ele tá com tênis de marca, ele tá de Com a calça roupinha, jeans. com a roupa. Com a roupa que ele vivia, né? E deitado com o terço na mão, assim, morto. Gente, é uma coisa impactante, assustadora, bizarra. No primeiro momento é. Depois, a nossa cabeça diz que vai acostumando com as coisas, né? Então eu fui acostumando com aquela ideia. Mas toda vez que eu vou pra lá, eu me emociono, porque pra mim é um velório. É. O cara tá lá sempre. É estranho, Eu não né? tenho um olhar católico de é um santo. Sei. A igreja, a galera vai. Teve uma vez que eu fui, acho que era um grupo de adolescentes e jovens, assim, das igrejas. Cara, a criançada chora. A criançada põe a mão e ajoelha. E é uma coisa absurda. É uma comoção. É um ato de fé. É uma comoção absurda. E eu fui no túmulo dele no cemitério. E tem lá, família Cutts. E é estranho, pra mim... Ver se vocês entendem. Tem o ato da fé das pessoas, mas pra mim tem muito mais uma coisa de sobrenatural, de terror, tudo junto. O cara ficou enterrado durante 13 anos. Se você pensar friamente, Exato, é bizarro. Exatamente. É bizarro. Exatamente. Tem um Você corpo vê lá pelo exposto. Sem olhar o véu da fé, igreja, você né? fala, É. nossa, que Exato. bonito, que bênção, ou que coisa, Sim. né, de Porque Deus, eu sei fui lá. no Mas Padre Pio também, que tinha histórias de que ele lutava com o demônio, né? Ele tá Eu em lembro San das Giovanni histórias Rotondo. Eu acho que eu vou de novo agora em novembro, com um grupo. E pra mim foi maravilhoso. Só que o Padre Pio não me impactou tanto, porque é um idoso. Já é um senhor, então, né? foi um senhor, morreu com... Mas isso que você falou, desse impacto, é engraçado, que eu tava conversando com meu marido, e aí ele me contou um fato sobre ele que eu achei curioso, que na época de Páscoa, a mãe levou ele e a irmã pra beijar o Cristo morto. Quando eles eram pequenos. o seu marido. Tá. E ele foi. E aí ele ficou completamente traumatizado. E aí, quando ele foi pra Fátima, que ele ia ver lá, ele não conseguiu dormir. Ele e a irmã, eles estavam, assim, em pânico, com medo de Nossa Senhora de Fátima eu tinha medo de Nossa Senhora das aparecer Dores. pra eles. Então, É uma loucura, né? eles, Olá, meu antes de filho. entender a fé, já beijou um Cristo morto ensanguentado. Tudo Imagina, bem, uma Santa. estátua, Olá, mas, meu puxa, filho, eu apareci. Exato. É tipo isso. Porque ainda não Mas tem você essa sabe- visão da Não tem, religiosidade, não tem. ainda não entrou isso pra Sim. criança. Então é só assustador É mesmo. só uma Pra mim sempre foi isso. Uma pessoa Eu morta. ia na igreja matriz de São Bernardo, tinha um Cristo morto, muito real, assim, ó, ensanguentado. E eu chamava meus primos, ó, tá morto lá. Olha ele morto. Aí Mas eu você ficava sabe curioso. que quando eu fui pra Itália, eu fui visitar a casa ali dos freis capuchinos. Os capuchinhos. E lá, no porão, tem as múmias. As múmias. Tudo em pezinha na parede. Em pezinho assim. E aí, na minha cabeça, eu falei, vamos visitar. Uhum, Legal. uhum. Você paga o ingresso, você não pode As pessoas fotografar. visitam, As pessoas né? visitam. Faz Você não parte. pode fotografar, não pode fazer nada, mas você pode conhecer a história dos freis que viviam ali isolados e tal. E quando eles morriam, eles mumificavam. Era o hábito, né? Hábito. E eles pegavam os ossos e faziam decoração. Hum. E tudo isso está exposto. Ah, você quer entrar? Quero entrar. Deixei lá meu celular, deixei lá minha bolsa, não sei o que lá. Entrei. Tô visitando, não sei o que lá. Vai chegar na hora das catacumbas, né? É. Chama de catacumba. Eu tô entrando. Aí o primeiro minuto, foi legal. Segundo, passou, sei lá, 3 minutos, eu fiz assim. Eu tô vendo gente morta. Gente morta, cai a ficha. E cai a ficha. E aí, ao meu redor, porque quando você passa pelas catacumbas, você não tem acesso às múmias. Claro, as múmias ficam do lado de cá. É um corredor. As múmias tem aqui. Mas decorado Em volta. o local inteiro,
de ossos, de Sim. pessoas que são ossos reais. Que eram pessoas. E aí eu fico fiquei assim, ó. passado. Eu falava, gente, É, falei, gente, esse osso aqui, que eu tô a 3 centímetros, isso. é de um Frei Caputi. Isso. É aquela múmia, é uma pessoa de Imagina, você tá verdade. lá, eles... Oi, De Dani. forma objetiva. E aí eu comecei a achar aquilo bizarro. Isso, exatamente. Bizarro. Eu falei, eu tô São num... os vários olhares. E aí parece que o ar começa a ficar mais pesado. Parece que você... E aí você olha ao redor, você fala, é osso, Você quer sair correndo. E múmia. E aí tem uma hora que é muita múmia, muito osso. E eu andando, eu falava, cara, isso não Quando devia acaba ser... esse trem Não, e eu pensava de comigo, terror não devia aqui? ser proibido a gente estar aqui? Tipo, Mas não é muito mórbido. É A Igreja muito Católica, mórbido, cara. ela tem... O berço dela, né, tá lá em Roma, né? No Vaticano, tudo, claro. Mas eles têm esse costume de mumificar os mortos, de manter ali as relíquias. Pra mim é ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu fui ver Santa Rita de Cássia lá também, ela tá seca. É uma múmia deitada, realmente, assim. Mas a galera acha lindo. A galera vai com o olhar, com o filtro da religião. E é tudo lindo pra eles. Tudo lindo. tudo é bonito. Eu não sei, né? Porque eu não fico perguntando um a um. Porque talvez eles falam, eu sou católico, nossa, que lindo. E por dentro tá assim, meu Deus, o que é isso? Eu fui em um dos capuchinhos em Palermo, na Itália, que é onde tá a Rosália Lombardo. Sim. A Rosália Lombardo, ela é uma menina que morreu em 1912 ou 2. Acho que é 1900. Ela é no comecinho de 1900. E aí ela teve pneumonia, morreu. O pai dela ficou tão arrasado que ele conhecia um médico, que é o Dr. Salafia, que ele falou, olha, eu tô muito arrasado, minha filha morreu com 2 anos e eu queria que você fizesse um trabalho de embalsamar ela pra ela ficar sempre linda. Ela vai ser sepultada assim, mas eu queria que ela ficasse sempre linda. Que é um costume deles lá, dos italianos. E aí esse Salafia, Dr. Salafia, tinha acabado de voltar do Egito e estudado sobre mumificação. É que você Que tem aí alguém pra que você, manja. pra você ficar belíssimo durante 4.000 2000. AC. Exatamente. E aí ele mumifica a Rosália Lombardo. E ela está até hoje belíssima dentro de um caixão. Ela tá num caixão desse tamanho, assim. Quando eu cheguei, juro pra você, é do tamanho dessa caixa aqui, desse tablet, um pouquinho maior, assim, ó. É muito pequenininho. Ai, que E ela tá dentro, assim, ó, loirinha, com É muito aflitivo. Se com pensar, muito, gente. com um laço amarelo, deitada. E tem uma lenda sobre ela. Dizem que ela abre o olho. Ai, Dizem credo, que ela abre gente, o olho dentro do caixão. Tá vendo? Eu não consigo. E aí eu olhei por cima, Pra assim, mim não ó. vai dar. Juro, Paula. Na hora que eu olhei por cima, parecia que... Sabe quando você tá dormindo com o olhinho... Sei, só um o fiozinho olhinho de água, cerradinho? assim. Parece que ela tá te olhando mesmo. Ai, Aí que eu fiquei... aflição. E não pode gravar nada lá dentro. Fiquei É tão... proibido, é proibido. Eu viajei lá só pra gravar isso. E não podia, né? Não gravar pode, nada. não pode. É uma forma de respeito, digamos assim. Não, Só- e também tipo preservação, né? É, também. Você faz Porque com flash. pá, e a múmia. É. Vai derreter. Mas o que eu acho interessante de tudo isso, assim, tirando a parte mórbida, a parte bizarra ou até a parte santa, é como as pessoas lidam com a morte, Uhum. né? Porque, assim, por mais que você ache bizarro, cara, todo mundo vai morrer. Não, e gera curiosidade, né? Todo Gera mundo vai muito. Sabe, essa mesma curiosidade que a gente tem da morte, de ver as pessoas mortas, de ver as múmias, é aquela curiosidade que a gente tem de ver a pessoa no caixão. Você tem essa curiosidade? Eu tenho muita Gente, eu curiosidade. acho que eu sou de outro planeta de vocês. Você nunca teve Você curiosidade? não ia bastante numa aflição. catacumba? Você nunca Você foi não numa entraria? catacumba? Não, mas no velório eu não sou a pessoa que tem curiosidade. Não, então. Mas assim... Eu sou aflita um pouco. Porque normalmente é uma pessoa que a gente conhece. Isso. E aí Não, é mas mais por difícil. exemplo, quando a Preta Gil morreu, eu lembro que a galera ficou numa neura louca de gravar ela no caixão e tinha gente que entrava com câmera, Nossa, o que eu é acho horrível isso. uma falta de respeito, Nossa. entendeu? Você tem uma curiosidade de você ver a pessoa, beleza, agora Se você despedir, gravar, tal. talvez. Só que, por exemplo, essa coisa de... Eu falo muito isso, né? Trabalho muito com esse negócio de morte, de múmia e tal. Mas isso, eu tô falando de um lugar confortável, de que eu não perdi ninguém da minha família há Pois muitos e é. muitos anos. Meu avô morreu em 97, depois ninguém morreu mais. Então, quer dizer, hoje eu tenho sobrinhos crianças. Quando eu vou falar de morte de criança, de Rosália e o caramba, eu já também não... Já dá uma aflição. Então, assim, tem que saber separar, porque senão eu... Tipo, múmia egípcia, não tenho problemas. Mas posso aí estar é outra visitando, configuração, mas, né? e, tipo, criança também é uma coisa Mas, que... por acho exemplo, mais é que eu difícil. acho que a múmia... Mas eu acho que tem que ter essa questão que você falou, eu acho que é preponderante, assim. Se você tem um filtro da fé, é totalmente Você diferente. consegue encarar, Você né? consegue entender de outro jeito aquilo. Se você vai a seco, Isso. eu acho que é impactante. E ver como a morte, né? Exato. Porque, por exemplo, pros Como a exposição católicos... de um cadáver mumificado, que pros é o que é, literalmente é o Sim, que é. é o Pros católicos, o Carlo Acutis está no céu.
Ali é uma relíquia, ele é exato. bonitinho. Eu não sou católico, eu não vejo isso, eu vejo um jovem morto. Eu fico triste, eu vou lá e tenho vontade de chorar, eu tô num velório. E eu imagino como que é a mãe dele vendo Gente, aquilo essa sempre Então, ali, é ó. que a mãe dele, pelo tudo que você trouxe aqui, me parece uma pessoa de muita fé. Muita. né? E Então, ela meio que continua a obra deve do ter um filho. consolo pra ela dentro disso, um conforto. Ela mesma buscou isso de alguma forma, isso. falou com a igreja e tal. Que é o jeito que ela tá É, metabolizando vivendo o luto, e talvez. E lidando com a Que morte. é como ela lida com a morte, né? Ela tem um filho santo agora, então aquilo é a É uma representação. missão, era a missão do filho dela. Eu acho que ela sente por esse lado. Mas eu imagino que de vez em quando deve bater eu um lance imagino. do tipo assim, Eu fiz tô um aqui texto em sobre casa, isso. sexta, 3 horas da tarde. Ele podia estar aqui comigo, sabe? Assim, um domingo a gente falta, podia né? estar junto, sabe? Pode, às vezes bate, tipo, eu trocaria um filho santo pra ter um filho Pra de ter um carne filho e osso vivo. Eu falei isso no texto, uma galera, alguns católicos começaram, cala a boca, você não é mais católico, não tem poder de fala. Eu falei, então tá bom. Mas é isso, são várias nuances, né? É. E quando o Carlo Acutis, né, saindo um pouco desse lado mais pesado pra um lado mais leve, mas quando o Carlo Acutis se tornou santo, né, começaram os memes na internet, né? O pessoal falando assim, ó, imagina um almoço de família nos primos, ó, seu primo é santo, você faz o que da vida? a métrica Né? da família. A métrica da família, ó, tá seu meio- primo régua agora subiu. é santo, você faz o quê? Você vai fazer concurso público, entendeu? Então teve uns memes assim. Dani, você sabe que você vai ter que voltar Pois aqui. é. Porque já acabou? Pra Não. mim tava começando. Não, Amigo. eu queria que você falasse de tanta coisa, que eu sei que você foi na A gente igreja. nem falou de boys ainda. Não falamos ainda dos boys. Mas eu sei que você foi na igreja de Pombagira, a igreja de De não sei Lúcifer. de Lúcifer. Lugar. É. Você vai ter que voltar aqui pra ver esse lado satanista seu agora. Cara, pra mim, só uma coisinha. Ir em igreja satanista de das pombagiras, né? As pombagiras, não são demônios, Não, elas claro são que não. entidades. Mas até o próprio Lúcifer, pra eles, não é um demônio, e sim Não. é uma entidade que traz prosperidade e tal. Mas pra mim isso foi muito ok, sabia? Ir. É. O meu problema, não foi 100% ok, porque o meu problema é ver a sacralização dos bichinhos. Porque porque Isso é tem, né? difícil. tem a sacralização, que é matar os bichos, sacrificar e tomar o sangue. Eles banhar tomam o sangue. também? Tomam da jugular, querida. Direto ali, ó. Mas de pulsando. bode ou de galinha? De bode. Ai, de bode. Bom, tanto faz. Não faz pra mal mim. isso? É. Bom, tanto Então, faz, é, óbvio. mas Galinha então, faz, bode, mas tem um lagartixa, Tem um monte de coisa. E aí, Não faz mal isso é isso? o que me pega, eu fico com muita dó dos bichinhos. Dá dó. E o Mas que é uma da- coisa totalmente cultural, né? Porque a É igreja cultural, católica e outras já Não, e tiveram outra, eu não sacrifício. sou vegana, então assim, Isso, é uma hipocrisia nossa, é uma né? hipocrisia minha. Mas mas é chocante, assim. Eu acho que chocante. eles estão acostumados com essa sacralização, mas o que me incomoda é isso. Mas o que eu fui esses dias, até a Stephanie tá aqui comigo, foi junto comigo, a gente foi numa sessão de psicografia. Eu vi você postando De alguma coisa. Me carta fala como. Eu vi que psicografada. você chorou também, Daniel. Não, então, mas aí que me pega. Porque é muito triste. Gente, é muito triste. Olha, eu lá na igreja do Lúcifer, do que for, eu gravando, a Stephanie junto comigo, gravando assim. Sobra tudo pra Stephanie. Não, coitada. é porque a Stephanie, eu e ela choramos juntos lá na hora. Teve uma hora que eu falei, Stephanie, você não tá gravando. Ela só um minuto, pelo amor de Deus. É porque é gente, triste, né? Gente, histórias de mães que perderam seus filhos adolescentes em acidentes e pra depressão. Ai, meu Deus. E aí eles falam o apelido dela na carta. Assim, Coisas Sério, íntimas, foi assim. né? Que é foi por isso que desse toca. jeito. E é uma coisa tão absurda que eu nunca tinha ido em sessão de carta psicografada. Me deu uma rasteira. E eu não sou espírita, nunca fui. Mas na hora que a médium tá lá, ela senta com um monte de sulfite branco na tua frente, uma caneta. E aí ela... Baixa ali. Faz ela o não Chico incorpora, Xavier. ela tá ouvindo. É o Chico Xavier, é o Faz que ele o fazia. Chico Xavier. Ela escreve a carta. Terminou a carta, ela fala assim, por exemplo, sei lá, sua mãe te chamava de abelhinha. Aí ela fala assim, minha abelhinha. Aí a mãe já no plateia, Já acabou. teve uma mãe que levantou e gritou, e aí eu gritei, Ai, gente. esse é dolorido. Esse teve uma mãe que recebeu uma carta do filho, o filho nasceu prematuro e faleceu. E aí o filho cresceu no mundo espiritual, ele tava com 8 anos agora. E ele vem falando pra ela que ela falava, eu choro se eu falo essas coisas, ela falava que ela fazia o aniversarinho dele todo ano, e aí na carta que a médium não conhece, a Mayra Rocha, né? Não conhece a mãe, ela falava assim, mamãe, eu tô vendo todos os aniversários que você faz pra mim.
Ai, Aí isso me pega, eu choro. Eu não vou falar mais porque eu vou chorar. Eu vou chorar também. Sou famosa por chorar. Mas é também porque é nesse muito programa. sofrido, É né? demais. São Não, a pessoas morte- que estão sofrendo porque perderam filhos, Não, pra perderam mim perder parentes. filho, Ai, gente. assim, uma coisa é você ter a lei natural da vida, que é o avô, a avó e a mãe, o É pai. você enterrar seus falecendo. pais, né? Agora, você perder um filho. Eu não tenho filho, mas eu tenho meus gatos. Mas não se compara com uma criança. Teve uma mãe que tem a assinatura da filha de uma carta tatuada no braço. A história é muito densa. É muito. Mas o vídeo ficou um vídeo bonito. Assistam no meu canal. Ficou um vídeo bonito. Ela chama de cartas consoladoras, né? Que é você traz um consolo. Você precisava de ver o pai e a mãe. A mãe levantou e gritou, né? Falou tudo. Falou do bisavô que ninguém conhecia, né? Sim. Essa médium, ela tava sendo... Ih, não vai acabar hoje o programa. Essa médium, ela tava sendo acusada de copiar a carta da internet, né? Do Facebook e tudo. Acusações gravíssimas. Aí ela foi pro judicial, ela ganhou todas, porque não tinham prova suficiente e tal. E eu fui nesse meio de turbilhão, porque médium, eles são vistos com vista grossa da galera. Tá escrevendo E carta muita de gente onde? charlatão. É. Isso daí você pega em rede social, o nome, o apelido. E eu falei não sei isso o quê. com ela. Falei, você falou isso pra eu ela? vou lá pra gente investigar. Ela falou, vem. E, cara, pelo que eu vi, eu não tô defendendo ela, não tenho por que isso. Mas o que você Mas viu... pelo que eu vi, cara, não tem como. A pessoa chega com um calhamaço de papel em branco, senta lá, fica mediunizada, começa a escrever umas coisas de pessoas que ela nunca viu. Teve uma mulher que levantou e falou, como você sabe disso? Isso não tá em rede social nenhuma. E ela falou, gente, é o espiritismo. Então, quer dizer, tem algo no ar. Tem algo no ar. Gente, Daniele. Eu fico chocada, porque é realmente muito emocionante e muito triste. Eu lembro que quando a Cristiane Torloni perdeu um dos gêmeos dela, Isso. ela só conseguiu o consolo mesmo e seguir com a vida quando ela foi no Chico Uma Xavier carta. e ela recebeu uma carta, né? Porque o que aconteceu com a Cristiane Torloni Porque foi a ela- pior Ela coisa. atropelou o Ela próprio atropelou filho, o próprio né? filho. Foi Foi um bem acidente trágico, horrível em assim. casa. Imagina, pelo amor de Imagina Deus. assim, eu não perder um consigo, filho. Nem quero pensar nisso. Não, acho que gente, é uma perder coisa um assim. filho deve ser a morte. Agora, você ser o causador disso, a vida deve acabar ali. E a Cristiane Torloni conseguiu se reerguer, conseguiu voltar a O trabalhar. causador e ainda sem querer, né? Sem querer, assim, porque quando a gente fala assim, tem muitos crimes que acontecem. Às vezes as pessoas não conhecem a história, mas ela atropelou sem querer o filho. Foi Foi dar sem ré, Dá uma coisa Foi dar assim, ré. Ela tava né? tirando o Pelo carro. amor de Deus. Deve E ela ser tá no atrás. filme do Chico Xavier. Ela que tá, a Globo né? Filmes fez. Que ela é uma mãe de um caso real de dois meninos que se matam, né? Um cara mata o outro, só que essa carta escrita, psicografada pelo Chico, absolveu o cara da vida. Porque o que acontece? Eram dois amigos. Aí um amigo falou, vem ver a arma do meu pai. E aí ele pega a arma e atira, ou acho que o outro pega a arma e atira e mata o cara. E aí todo mundo começa a culpar, seu filho matou o meu. O Chico Xavier escreve uma carta do espírito falando, ele não me matou, foi sem Foi um querer. acidente. Foi um E essa acidente. carta absolveu o cara vivo, né? Que teria atirado. Sim. E aí, e isso é uma história real. E isso tá no filme, a Cristiane Torloni participa. O que eu acho incrível dessas histórias, assim, você acreditando ou não em psicografia, pelo menos a pessoa sai de lá melhor. Cara, mas assim, Sabe? eu vejo uma coisa, Dani, que eu percebo... Porque assim, se é real ou não, ninguém sabe. Mas, Dani, isso não Mas é papel de pelo ninguém menos- falar nada disso. Pelo Na menos rede... alguém sai menos pior, eu acho. Não, a mãe sai... Na rede social, eu vejo um monte de gente falando, isso é coisa do demônio. Ai, demônio gente, não que sei o horror. quê. Gente, se recolha a tua religião. Não fala da dos outros. Cada um sabe. Não o que fala. procura. Eu vou lá pra mostrar um negócio. Eu não vou pra falar que é verdade ou não é. Sim. Pra mim é algo que é misterioso. Mas eu também não posso botar minha mão no fogo por nada. Agora as pessoas... É muito engraçado que as pessoas... Toda vez que eu vou em outras religiões, as pessoas falam, mas isso tá errado. Mas tá errado perante a tua religião. Fica na tua, fica na sua É religião. lógico, aquele que acredita em outra coisa, pra ele tá ótimo. Não tem conversa. Então fica ali. Mas não adianta. Sempre a religião é muito polêmico, né? Tudo, né? Fé é polêmico, né? E é ótimo que dá polêmica e dá likes. Dá likes. Agora, calma. Próximos passos. Temos um livro chegando. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Setembro. Bienal do Livro, já se preparem. O nome provisório é Brasil Assombrado, vai contar a história de lendas do Brasil, né?
E também vai vir uma viagem internacional aí, que em breve eu vou anunciar que eu vou levar uma galera junto comigo pra viajar comigo. Olha que programa. Você tá arrumando pra cabeça, você sabe, né? Levar vários boys fortões lá pra Itália. Uma grande enturragem. Bora pro Vaticano! Bora rezar, ajoelhada, né? Sigam esse homem, se é que você já não segue, porque, pelo amor de Deus, 2 milhões, 3 milhões de seguidores tem. É uma loucura. Não sei mais nada. É número demais. E ele faz filme bom. Os curtas do Daniel são incríveis também pra vocês conhecerem. Amiga, voltar a fazer teus curtas aí. Você vai voltar aqui, né? Eu não sei quando. A gente vai marcar pra 2020... Eu já vou falar com a assessora que tá aqui. Já vou falar, já vamos marcar a estreia do livro dele pra ele voltar aqui. Tem que marcar agora. Em setembro, mas marca agora. Já aproveita agora, que o título ainda é provisório. Porque essa agenda, a agenda de gravação, de livro e de boy do Daniel, é isso aqui, ó. O de boy tá diminuindo um pouco. Eu passei de 40 anos agora, então... É outro ritmo, né, amigo? É outro ritmo, entendeu? Antigamente o quê? Deixava a família almoçando no domingo pra ir pegar um boy ali no outro bairro. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje eu tô mais família, eu compro ovo de Páscoa, distribuo pros sobrinhos. Eu tô nessa fase agora. Eu vou levar minha filhada pra Disney agora, porque agora... Você quer casar? Casar não sei, viu, amiga? Talvez eu acho que dê pra casar agora porque o fogo do cu abaixou. Agora seria viável. Porque eu falo que quando você casa, você não transa muito mais. Não, então, quer dizer, não. eu vou casar com um cara do... Eu tava ficando com um cara do Rio de Janeiro, qual que era a nossa alegria? Ficar fazendo várias posições do Kama Sutra gay? Não. A nossa alegria era deitar e ficar comendo fine, assistindo o quê? Um filminho. Olha entendeu? só que uma delícia. série. Então você tá pronto pro Você casamento. tá prontíssimo pra casar. Exatamente. Chegou o melhor momento. casar depois dos 40. Exatamente. A gente vai numa sauna de vez em quando, mas isso é outra história. Ele vai voltar pra falar isso e muito mais, gente. Daniel Pires aqui com a gente, Ei! amor, querido! Ó, aproveita aí os comentários e se tiver alguma história ou alguma coisa que você gostaria que o Daniel tivesse trazido e não trouxe, já deixa aqui nos comentários que daí na próxima a gente coloca em pauta. Exatamente. E vamos trazer Daniel pra jogar o Ouija com a Paula. Não. O nome é Totalmente Canceladas, hoje é Totalmente Abençoadas. Totalmente abençoadas. Estamos aqui. Até a próxima, senhoras e senhores. Beijos. Tchau.